Olá pessoal, boa tarde a vocês. Maravilha, né, fazer essa ginástica laboral. Isso é muito bom. Sejam bem-vindos, viu? Estão com a apostila aí? A gente vai encerrar a nossa tarde agora com linguagens e códigos, tá certo? Depois de uma aula maravilhosa dessa de redação, a gente vai agora focar um pouquinho na prova do primeiro dia, prova de linguagens e códigos, certo? A nossa matéria está logo no comecinho aí, página 11. Localiza aí, por gentileza. Ok? É muito importante que vocês façam uma boa prova no domingo, porque isso influencia demais o seu ânimo para o domingo seguinte, quando houver prova de matemática e outras áreas. Então, nosso objetivo aqui é a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto que vem aí na página 11, certo? É um assunto da competência de área 6, habilidade 19, ok? E desde 2009, esse assunto tem caído na prova do Enem. E às vezes, tem caído 2 questões sobre esse assunto. Então, se você me perguntar, professor, me dê uma dica para a prova de linguagens e códigos, aquilo que certamente pode cair de verdade, eu diria, funções da linguagem, certo? Então, esta aula é muito importante. E não só tem caído na prova do Enem, mas em outros vestibulares de que você pode participar também, tá certo? Então, até às 17h30, a gente vai estar aqui conversando sobre elementos da comunicação e funções da linguagem, ok? Olha só. Aqui na sua apostila nós lemos o seguinte: competência de área 6, habilidade 19. O que é essa habilidade 19? Aí nós lemos o seguinte: analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução. Certo? E essas funções da linguagem serão analisadas a partir dos elementos da comunicação. A gente sabe que em toda comunicação existem alguns elementos que estão agindo ali. Sem esses elementos, a comunicação não acontece. Quais são esses elementos? A apostila de vocês listou bem aqui, ó, você não precisa copiar, você vai só acompanhando aí, tá? Porque toda a função da linguagem parte dos elementos da comunicação, os 6 elementos envolvidos no processo de comunicação, ok? Então, aqui no seu material, na página 11, o primeiro elemento de comunicação que a gente lista aqui é o emissor. É o emissor. Quem é o emissor? É aquele que emite a mensagem, aquele que fala. Por exemplo, neste momento, o emissor sou eu e também ela, né? Mas, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Em um processo de comunicação, existe passividade? Porque quando a gente fala em comunicação, existe a figura do emissor, que é aquele que emite a mensagem, e a do receptor. Aí a gente entende que a comunicação tem um lado ativo e um lado passivo, como se o receptor fosse a parte passiva da comunicação. Em comunicação não existe passividade, certo? Existe interação. E interação é a ação entre. E, aliás, observem bem a partir de hoje, quando você fala e alguém escuta, quem está no controle da conversa é quem escuta. Porque a partir do momento em que quem escuta não quiser mais ouvir, a conversa acaba. Então, não existe passividade em termos de comunicação, existe interação, ok? Nesse momento eu sou emissor, mas se você fala, você passa a ser o emissor, né? E o ato de ouvir também é uma ação, ok? Aqui nós temos também outro importante elemento da comunicação, que é a mensagem. Só existe comunicação se houver uma mensagem para ser passada. E aí, essa mensagem vai chegar a um receptor. Receptor é aquele que ouve a mensagem. Esses 3 elementos, sem dúvida, são muito importantes para um processo de comunicação. Aquele que fala, aquele que ouve e uma mensagem que é passada. No entanto, só isso aqui não basta, certo? Aí na página 11 nós temos também um canal de comunicação. É preciso que haja um canal por meio do qual a mensagem seja passada. Por exemplo, neste momento nós temos alguns canais de comunicação. A fala,
A apostila é uma forma de a mensagem chegar até você. O slide aqui atrás é uma forma de a mensagem chegar até você. As redes sociais. Existe o Facebook, o Instagram, as redes sociais, tudo isso é canal de comunicação, certo? Quando alguém liga para você, o canal de comunicação que ela está usando é o telefone. Então é preciso que haja um canal de comunicação para que a mensagem chegue. Antigamente não havia nada disso, basicamente, né? E aí o canal de comunicação era o mensageiro. Por meio do mensageiro é que a mensagem chegava ao outro. E já houve pombo-correio também. E a carta, a antiga carta que os apaixonados mandavam. E hoje não mandam mais porque nós temos as redes sociais. Então tudo isso é o canal pelo qual a mensagem chega. Ok? E aqui nós temos na sequência o seguinte, o código. O que é o código? É o conjunto de signos e de regras de combinação desses signos, utilizado para elaborar a mensagem. O emissor codifica aquilo que o receptor irá decodificar. Em se tratando aqui de Enem, qual é o nosso código? É a língua portuguesa. Né? O código é a língua portuguesa. É o código que nós usamos para comunicação. Agora, considerando que a comunicação não é apenas verbal, ela é também não verbal, existe toda uma rede de linguagem não verbal que participa também da comunicação. Por exemplo, a linguagem corporal. Um gesto, certo? Tudo isso é código, tá? Agora, é preciso que emissor e receptor usem o mesmo código para que a comunicação chegue corretamente, chegue sem ruído, certo? Nós combinamos um código aqui, eu faço um gesto que quer dizer isso e outro gesto que quer dizer aquilo. Mas você não conhece esse código, então não houve uma mensagem sendo repassada. E por último aqui nós temos o contexto. É o objeto ou a situação a que a mensagem se refere. Esse contexto é muito importante, certo? Esse contexto também é entendido como referente ou assunto da mensagem. Quando nós mandamos um e-mail, o que acontece? Tem a mensagem e tem o assunto, não é isso? Esse assunto seria o referente, seria esse contexto aqui a que o tópico se refere. Vamos imaginar que alguém ligue para você 6 da manhã de um domingo. É hora para ligar para alguém? É 6 da manhã de um domingo? Não, né? 6 da manhã de domingo, não. Você acabou de chegar de uma festa, por exemplo. A mãe disse que era para chegar cedo, você chegou cedo. 5 da manhã é cedo, né? 5 da manhã é cedo. Aí alguém liga 6 da manhã, e esse alguém estava com você na festa. Poderia esperar, né? Aí você diz, o que foi? Queria dormir, me liga depois. Ela, não, é sobre teu namorado, sobre tua namorada. E aí, interessa? Alguém ligando 6 da manhã para você, para falar sobre o seu namorado ou namorada. Ou seja, o referente, o assunto da mensagem, vai despertar o interesse pela mensagem. Ok? Então, esses 6 elementos que participam ativamente do processo de comunicação, estão agindo sempre que há uma comunicação em curso. A gente nem percebe, né, que isso acontece. Então vamos lá, quais são os 6 elementos da comunicação que nos interessam para a gente entender as funções da linguagem? Um deles é o emissor, no caso, no momento, nós somos os emissores, certo? O receptor é aquele que ouve, que não é passivo, porque ouvir também é uma ação. É preciso que entre eles haja uma mensagem. Essa mensagem precisa de um canal de comunicação. Nesse momento estamos usando a fala. É preciso que dominem o mesmo código. Se eu estivesse falando em inglês aqui, por exemplo, talvez muitos não entendessem. Nem eu entender, que eu não sei inglês, né? E é preciso também que haja um referente, um assunto da mensagem, um contexto para que a mensagem chegue até você. Ok? Quando se fala em... Então, resumindo, nós temos aí, certo? O que nós acabamos de ver está resumido aqui, e isso é muito importante. Tá? O emissor, quem fala, a mensagem, que é o texto em si, o receptor, que é quem escuta. No caso de um texto escrito, é aquele que lê. O código, em se tratando de código aqui, a gente vai entender código como a nossa língua portuguesa, certo? O canal, que é o meio utilizado para se comunicar,
e o referente, que é o assunto da mensagem. Queria deixar bem claro para você que esses 6 elementos envolvidos no processo de comunicação vão desempenhar funções da linguagem. Entender isso aqui é pré-requisito para a gente entender as funções da linguagem, ok? Então, a partir de agora, a gente vai mergulhar no assunto de funções da linguagem, porque pode ter certeza, é mais fácil não ter Enem do que isso aqui não cair no Enem, certo? Eu falo sério. Isso aqui é questão certa no seu Enem. Se você pegar as últimas edições do Enem desde 2009, quando está no novo formato, você vai perceber o que eu estou dizendo. Então, a gente está falando de algo agora que vai cair mesmo, certo? Então, vamos lá. Ó, inicialmente, cada elemento da comunicação, certo? Cada elemento da comunicação vai desempenhar uma função. Isso aqui está em linhas gerais. A gente vai especificar cada elemento desse. Por exemplo, a função emotiva é aquela que está centrada no emissor. Função conativa ou apelativa é aquela que está centrada no receptor. A função referencial tem como ênfase o referente, o contexto, o assunto da mensagem. A função metalinguística está focada no código, no caso, a língua portuguesa. A função fática está centrada no canal e, quando a própria mensagem é o destaque da comunicação, aí nós temos a função poética. O nosso objetivo agora é entendermos isso aqui e sabermos identificar cada função dessa em qualquer texto que o Enem colocar para a gente, ok? Nossa missão agora é essa. É isso que vai cair na prova de vocês. Com certeza vai cair, tá bom? Então, neste instante, a gente vai esmiuçar cada função de linguagem dessa, para que você, diante de um texto, não tenha dificuldade de identificar a função. Então, vamos lá. Você não precisa copiar nada, certo? Já está aqui, ó, na sua página 11. Estou seguindo a sequência do seu material, que, aliás, queria enfatizar, está muito bem feito, certo? Primeira função da linguagem, a função emotiva ou expressiva. Na sua prova, tá? Pode aparecer como emotiva ou como expressiva. O que é a função emotiva ou expressiva da linguagem? É aquela que está centrada no emissor, naquele que fala. E como é que eu identifico isso? Como é que diante de um texto eu sei que o emissor é o destaque na comunicação? Aqui nós temos algumas características que aparecem na apostila de vocês. Primeiro é a subjetividade. O que é a subjetividade? Que se diferencia da objetividade. O Dionísio falou agora sobre redação. Na redação eu devo usar uma linguagem objetiva ou subjetiva? Objetiva, não é isso? Com predomínio da terceira pessoa. Nessa linguagem objetiva, o emissor, que é aquele que fala, ele se distancia para que as ideias estejam em evidência. No caso da subjetividade, ele se insere na mensagem. E o ponto de vista dele é que vai predominar. O que ele acha que vai predominar. Certo? Por isso que a letra B de bola fala de visão intimista. Porque o texto em que tem o predomínio da função emotiva é o texto em que o emissor expõe aquilo que ele enxerga, aquilo que ele vê, como ele vê. É a sua visão do mundo, é a sua visão particular, pessoal do mundo. Unilateralidade, porque é a visão dele. Preocupação com o eu e também opiniões e relatos pessoais. Ou seja, todo texto em que há um destaque da primeira pessoa é um texto em que a função emotiva ou expressiva está presente. Certo? Aqui na apostila de vocês tem um exemplo, mas eu trouxe outro. Já ouviram falar no poeta Mário de Andrade? Esse carinha aqui, Mário de Andrade, carinha aqui que mora logo ali, né? Não mora logo ali, certo? Já morreu faz muito tempo. Ele participou da primeira fase do modernismo no Brasil. Ele teve um papel muito importante nesse período, porque ele foi um dos responsáveis pela Semana de Arte Moderna. Lembra-se da Semana de Arte Moderna, de 1922? Muito bom. Mário de Andrade, que não tem nenhum vínculo de parental com Oswald de Andrade, certo? Quando você estuda Mário de Andrade e Oswald de Andrade, você chega até a pensar que eles eram irmãos, ou no mínimo primo, mas foi só uma coincidência aí de sobrenome. O modernismo teve 3 Andrades,
o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade e o Carlos Drummond de Andrade. Nenhum era parente. O Mário de Andrade escreveu alguns textos muito importantes para o modernismo. Escreveu um livro chamado Paulicéia Desvairada, que é o primeiro livro de poemas do modernismo. Apesar de não ser um livro de um cunho assim muito lírico, porque tem a cidade de São Paulo como tema, é um livro de poesia, poesia urbana sobre a cidade de São Paulo. Ele também escreveu Macunaíma, vocês lembram? Chamado de Herói Sem Nenhum Caráter, justamente porque em cada momento, a cada situação, ele se moldava à situação e não exercia a personalidade dele. Mário de Andrade viveu 50 e poucos anos. Quando passou dos 40, bateu aquela crise, sabe? Aquela crise. Naquela época, a expectativa de vida era menor do que hoje. Hoje, segundo especialistas, a gente vai viver 120 anos, não é isso? Por isso que a gente vai se aposentar com 90, né? Não é assim, né? E viver até os 120, né? É não, né? É não. Mário de Andrade, quando passou de 40, ele sentiu que estava perto de morrer. E quando o ser humano sente que está perto de morrer, ele começa a ficar mais humilde e reflexivo. Esse texto aqui, certo? São reflexões do poeta sobre os dias que ele acha que ainda teria. Vamos ler? Ele diz assim, ó: contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Sinto-me, tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que recebeu uma bacia de cerejas. As primeiras ele chupou displicente, mas percebendo que faltam poucas, rói o caroço. Já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflamados. Inquieto-me com invejosos, tentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus lugares, talentos e sorte. Já não tenho tempo para conversas intermináveis, para discutir assuntos inúteis sobre vidas alheias que nem fazem parte da minha. Já não tenho tempo para administrar milindres de pessoas que, apesar da idade cronológica, são imaturos. As pessoas não debatem conteúdos, apenas os rótulos. Frase boa, viu, para você colocar no seu Instagram aí, ó, né? Atualizar o seu status, ou colocar debaixo daquela foto. Aquela foto você tira assim, ó, né? Aí você bota aquela foto assim, ó. Aí você bota a legendazinha, ó: as pessoas não debatem conteúdos, apenas os rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Quero a essência, minha alma tem pressa. Sem muita cereja na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se encanta com triunfos, não se considera eleita antes da hora, não foge de sua mortalidade. Caminhar perto de coisas e de pessoas de verdade. O essencial faz a vida valer a pena, e para mim basta o essencial. Frase legal para você colocar na sua rede social, ó: o essencial faz a vida valer a pena, e para mim basta o essencial. Ele disse que não tem mais tempo a perder, né? Quando você começa a contar o tempo e vê que teve mais para trás do que vai ter para frente, aí o tempo começa a ser bem aproveitado. Porque dinheiro a gente recupera, tempo não. Por isso que tem que ser bem aproveitado. Eu posso dizer que nesse texto aqui predomina a função poética da linguagem, ou função emotiva da linguagem? Emotiva ou expressiva, sim ou não? Sim, né? Ela é toda centrada no eu, nessa visão intimista. Aqui nós temos opiniões e relatos pessoais, a subjetividade. Então, esse é um clássico exemplo, além do que você tem aqui na sua apostila, na página 11, de função emotiva ou expressiva. Vamos adiante. Segunda função da linguagem, está aí na sua apostila, ó. Você pode grifar isso aqui, porque tudo isso aqui é muito importante, certo? É a função referencial, informativa ou cognitiva. Quando você lê um jornal, quando você lê a apostila, certo? Quando você abre um livro de história, por exemplo, o que você tem ali é função referencial. A função referencial é o texto técnico, é o texto científico, é o texto acadêmico, é o texto em que o emissor sai de cena e entra em foco o assunto da mensagem. Aqui na apostila de vocês nós temos assim, ó, característica dessa função referencial: a objetividade, ou seja, não é o que eu acho que é, mas o que é.
Conhecimento e esclarecimento, linguagem denotativa. O que é a linguagem denotativa, hein? Qual é a diferença entre a linguagem denotativa e a linguagem conotativa? Qual é a diferença? A linguagem denotativa, se você não lembra, anota aí, por gentileza, tá? É a linguagem real. Linguagem denotativa é a linguagem real, literal, conforme está no dicionário. Então, de novo, linguagem denotativa é a linguagem real, literal, conforme está no dicionário. Por exemplo, durante o treino, caí e quebrei o braço direito. Quebrar o braço direito aí é literal. Agora, se eu dissesse assim, fulano é o braço direito do patrão. O braço direito aí já está sendo usado no sentido literal? Não, né? Ele sofreu uma metaforização. Houve uma alteração de sentido. E isso é o que nós chamamos de linguagem conotativa. Deixa eu fazer uma pergunta. Na redação de vocês, deve predominar a linguagem denotativa ou a linguagem conotativa na redação de vocês? Denotativa, certo? Tudo que vocês escrevem numa redação de Enem deve ser entendido ao pé da letra. Então, o referente, que é o assunto da mensagem, vai estar presente em todo o texto técnico, científico, acadêmico. A sua redação do Enem, por exemplo, é um texto denotativo em que predomina a função referencial. É fácil de identificar isso aqui? É. O que nós temos aí, ó, aqui atrás? Nós temos uma notícia. Isso aconteceu ontem, ó. Alan Bean, quarto homem a pisar na Lua, morre aos 86 anos. Foi ontem. Isso aqui saiu no G1. O astronauta Alan Bean, quarto homem a pisar na Lua, morreu neste sábado, 26, aos 86 anos. Ele estava em um hospital de Houston, no Texas, segundo informação da NASA. Bean fez parte da missão Apollo 12, que realizou a segunda aterrissagem lunar da história em 1969 e se transformou no quarto homem a pisar no satélite após Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Pat Conrad. A gente lamenta, né? Certamente a família está chorando hoje, né? A perda de um ente querido. Esse texto aqui é uma notícia, certo? A notícia é um texto em que predomina a função referencial. Deixa eu dar uma dica para você. Cai muito notícia em prova de Enem. Notícia cai demais, certo? Cai bastante. É muito recorrente notícia em prova de Enem, certo? Anote um detalhezinho aí sobre notícia, por gentileza. Já que notícia cai bastante, eu queria que você anotasse aí algumas características do gênero notícia que vão ajudar você a interpretar melhor uma questão em que a notícia é o texto base. Anote aí, por gentileza. A notícia, tá, ó, sempre em terceira pessoa. Sempre em terceira pessoa. Não existe notícia em primeira pessoa. Sempre em terceira pessoa. Outra característica da notícia: limita-se ao anúncio. Limita-se ao anúncio. Se a notícia vai além do anúncio, aí já é outro gênero, que pode ser a reportagem, por exemplo, né? Reportagem vai além. No jornal televisivo, por exemplo, você tem a notícia, né, que é aquela chamada, e depois é que vem a reportagem. Terceira característica da notícia, tá? Não argumenta. Não argumenta. Ela não convence, ela não argumenta. Às vezes o Enem põe uma questão e diz assim, letra A, a notícia anterior tem o objetivo de convencer o leitor, falso, certo? Notícia não convence, não argumenta. Outra coisinha, não questiona os fatos. Não questiona os fatos. Quem vai questionar os fatos, ou o gênero que vai questionar os fatos, é a reportagem. A reportagem questiona, argumenta, vai além do anúncio. Outro detalhe sobre a notícia, ela não propõe solução. Anote aí, por favor. A notícia não propõe solução. Ok? Então isso aí vai ajudar você a fazer uma boa prova, certo? Porque notícia cai demais no Enem. Função referencial da linguagem, texto
expositivo, um texto que se limita ao anúncio, expositivo, em terceira pessoa, objetivo, texto denotativo. Ok? Vamos adiante. Aí, seguindo a sequência da sua apostila, ó, tópico 3, ênfase no receptor, função conativa ou apelativa. A ênfase agora é em você, receptor, certo? Qual é o objetivo da função conativa? Qual é o objetivo da função apelativa? Mudar hábitos, influenciar. Está aí no seu material, ó, você pode grifar que tudo isso é importante. Tá? Convencer, persuadir, ordenar, convidar, apelar, sugestionar. Em que tipo de texto, geralmente a gente vê isso aqui? Em que tipo de texto? Entre um capítulo e outro da novela tem o quê? Que é o momento de a gente conversar, né? Tem muita gente que só conversa na hora do comercial, né? Mas se não tivesse comercial, o povo não conversava mais não, né? Conversar é o momento, às vezes, de conversar. Tomar uma água, ir ao banheiro, né? Ali você vai ter comerciais, propagandas, e geralmente é no texto publicitário, geralmente, não é sempre, tá? Mas geralmente é no texto publicitário que a gente vai ter a função conativa ou apelativa. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Abuse e use, C&A. Você observa aqui um foco no receptor, né? Existe a presença aí do imperativo, dessa ordem. Beba Coca-Cola. É uma ordem, é um imperativo. Compre batom. Lembra-se do comercial? Seu filho merece batom, né? E o batonzinho assim, meio que hipnotizando, né? Compre batom, ó, seu filho merece batom, certo? E é bom, não? E é bom, certo? E é bom. Vem pra caixa, você também completa. Vem. Aí. Alguns professores de português costumam dizer que aqui tem erro de português, né? E tem. O certo, pela gramática normativa, seria venha. Mas eu pergunto a você, a propaganda, o texto publicitário, que tem muito no Enem, está preocupado com regra gramatical, tá? Com gramática? Ah, não. O que importa é convencer, o que importa é você comprar o produto, certo? Venha, olha só como é que seria de acordo com a gramática. Venha para a caixa você também. Venha. Ninguém vai, né? Mas, ó, todo mundo. Vem para a caixa você também. Ficou bonito, viu? Tem 1001 utilidades. Quem é que lembra o que tem 1001 utilidades? Qual é o produto aí? Bombril. Antigamente, quando alguém chamava o outro de bombril, é porque se alguém é capaz de realizar multitarefas, né? Se é bar, é bom. É gripe? Vender gripe, certo? Geralmente é no texto publicitário que a gente encontra essa função conativa. Porque o objetivo é vender. O objetivo é convencer acerca de um produto, de uma ideia, de um serviço. A publicidade está centrada nessa ideia de produto, ideia, serviço. Serviço, por exemplo, é educação. Vocês estão participando de um grande projeto de educação em Fortaleza. Um dos maiores, não o maior do Brasil. Vocês viram publicidade sobre isso, não viram? Isso é serviço. Educação é serviço. Certo? Eu trouxe aqui algumas propagandas para você ver aí, a função conativa. Pepsi Diet. Lembra-se do Tom e Jerry? Ou daqueles desenhos em que, não sei porquê, mas em muitas casas o rato tinha uma casinha para ele, né? E é na parede, toda bem desenhadinha, com um buraquinho ali e tal. O gato tomou uma Pepsi Diet, o que foi que houve, Conseguiu entrar na casa do rato. Propaganda boa, né? Você tomar Pepsi Diet, vai ficar assim, certo? Outro comercial que procura convencer você. Que fofo. Isso é uma propaganda de leite light para o seu cachorro, né? Esses dias disseram que a minha cachorrinha estava obesa, Ela não gostou, não. Que a gente cria cachorro como se fosse gente, às vezes, né? Ela não gostou, não. Chamaram de obesa. Esse leite promete deixar o seu cachorro bem fitness. Aí é creme para alisar cabelo, certo? Creme para alisar cabelo. Se funciona com a juba do leão, meu irmão, funciona com qualquer pessoa, né? E tá bem bonitinho aí, charmosinho, né? Fofucho aí. Isso aqui é propaganda de
É graxa de sapato. Isso aí parece ser o retrovisorzinho do carro, mas é o sapato brilhando, ó. Substitui até o espelho. Percebeu agora? Muito bom, viu? Parece que ele está ajeitando o retrovisor, né? Mas na verdade é uma propaganda da graxa do sapato que cria esse efeito aí. Acho que não vende aqui não, mas eu compraria. Agora deixa eu perguntar uma coisa a vocês. A função conativa da linguagem, que é o nosso item 3 aqui, está limitada ao texto publicitário? Sim ou não? Não. Não está limitada, certo? Se você pegar uma questão que diga isso é errado. A função da linguagem conativa ou apelativa é comum, recorrente em texto publicitário, mas não está limitada, limitada ao texto publicitário. Ela vai além. Aqui eu trouxe exemplo para você de música e poema em que a função conativa também aparece. Conhece essa canção aí? Debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Faz um tempinho já, viu? Quando ela foi feita, eu acho que muitos aqui não eram nascidos. Você sabe que durante a ditadura civil-militar no Brasil, alguns intelectuais que protestaram foram mandados embora, né? Um deles foi Caetano Veloso. E o Caetano Veloso tinha o cabelo meio cacheado, em forma de caracol. O Roberto Carlos, grande nome da Jovem Guarda, da MPB, estava passeando em Londres quando o viu numa esquina e fez essa música para ele. Quando a gente escuta essa música, a gente escuta num contexto romântico, a gente pensa em alguém assim, né, que mexe com o seu coração. Mas essa música não tem nada de romântico. Acabei com a sua adolescência, né? Foi mal, certo? Essa música ela foi feita num contexto de ditadura civil-militar. E lá no exílio, certo? O sonho de Caetano era voltar para o Brasil. Por isso que o Roberto Carlos diz aqui, ó: um dia a areia branca, seus pés irão tocar, e vai molhar seus cabelos, a água azul do mar. Janelas e portas vão se abrir para ver você chegar, e ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar. Debaixo dos caracóis, conhece a música? Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história para contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Você percebe aqui que o foco dessa música é alguém? O foco está no outro, no receptor, no caso aqui, o Caetano Veloso. Então, essa música, que não é uma propaganda, que não é um texto publicitário, tem um foco no receptor e, portanto, nela predomina a função conativa da linguagem, certo? No quarto item, você vai grifando aí, função metalinguística. A função metalinguística está centrada no código. Quando a gente fala em código, a gente está falando da língua portuguesa, certo? Quando é num texto que eu percebo essa função metalinguística? Vamos imaginar o seguinte, o que é um dicionário? É um local onde palavras são definidas, não é isso? Tem nada de pai de burro, viu? Reconhecer um desconhecimento é uma virtude, não uma burrice. Burrice talvez seja querer não saber, não querer saber. Se você procura o dicionário é porque você é inteligente. Reconhecer um desconhecimento é uma virtude. No dicionário nós temos palavras sendo definidas. E qual é o idioma que se usa para definir a língua portuguesa no dicionário de língua portuguesa? O português. Ou seja, no dicionário nós encontramos a função metalinguística no dicionário, que é a língua portuguesa definindo a língua portuguesa, certo? Vamos imaginar um poema em que alguém fale sobre fazer poema, uma crônica em que alguém fale sobre fazer crônica. Os mais jovens aqui não vão lembrar, certo? Mas as introduções das cartas antigamente começavam assim: venham por meio desta, né? Venham por meio desta, mandar notícias minhas e ao mesmo tempo saber as suas. Ou seja, a carta estava falando sobre o que a carta iria fazer, né? Isso é função metalinguística.
Eu trouxe aqui exemplos para a gente ver. Aqui na sua apostila, você tem um exemplo aí, tá? Eu trouxe outros para a gente ter mais exemplos. Por exemplo, aqui nós estamos definindo o que é obstáculo. 2 pontos. SM quer dizer substantivo masculino. Primeiro sentido aí, tudo que obsta a alguma coisa, embaraço, estorvo, impedimento. Segundo sentido, barreira. Obstáculo é isso. E eu vou acrescentar mais, viu? Obstáculo, preste bem atenção. Obstáculo é aquilo que você vê quando tira os olhos do objetivo. Sabe, existe mais gente que desiste do que gente que fracassa. Sabia disso? Bota aí no seu Instagram. Existe mais gente que desiste do que gente que fracassa. As pessoas começam o ano empolgadas e depois começam a desanimar. Sabe por que desanimam? Tiraram os olhos do objetivo. Obstáculo, é isso aí. Isso aqui é a função metalinguística. É a língua definindo a própria língua. Certo? Trouxe aqui outros exemplos, ó. Em um livro de Graciliano Ramos, chamado São Bernardo, o personagem, um coronel, Paulo Honório, ele se expressa assim, ó, personagem Paulo Honório, do livro São Bernardo, do escritor alagoano Graciliano Ramos, tá? Foi assim que sempre se fez. A literatura é a literatura, seu Paulo. A gente discute, briga, trata de negócios, naturalmente, mas arranjar palavras com tinta é outra coisa. Se eu fosse escrever como falo, ninguém me lia. Perceba que ele está usando o texto para falar sobre texto. Isso é metalinguagem. Quando o texto fala sobre ele mesmo. Quando o alvo do texto é o próprio texto. Outro exemplo aqui para você. Carlos Drummond de Andrade. Deixa eu dar uma dica a você, viu? Drummond é o autor mais cobrado na prova de linguagens e códigos. Certo? Tudo que for Drummond interessa. A poesia dele tem 2 vertentes. Se você quiser anotar, é importante, certo? Porque esse autor é muito exigido em exame de vestibular. E no Enem, ele é o mais cobrado. Ele tem uma poesia que é ao mesmo tempo lírica, com temas mais subjetivos, mais abstratos, temas mais transcendentes. E Drummond também tem uma poesia que é muito de social, poesia social. Por quê? Porque ele teve uma poesia engajada. Quando você lê que o poeta teve uma poesia engajada, é porque ele se envolveu socialmente, ou seja, ele vai se preocupar com o papel dele no mundo. Tem uma geração, que é a geração de 30, certo? Ela começa a se questionar sobre o papel do poeta no mundo. Para que serve um poeta? Vamos pensar o seguinte, o que faz mais falta? Um pedreiro ou um poeta no mundo? Um pedreiro. O que faz mais falta? Um eletricista ou um poeta? Um eletricista. Então, os poetas da geração de 30, de 1930 a 1945, começaram a se questionar: nós somos importantes para o mundo? Se a gente quiser ser importante para o mundo, então a gente vai ter que mudar o foco da poesia. Por isso que a poesia agora passa a ter uma função social. É o que se chama de poema engajado. Se não, você é mais um falando de estrela, de lua, certo? Eu nem confio na lua, porque a lua traiu a Joelma, né? A lua me traiu, né? Confio na lua, não. Então, assim, poesia social, certo? Drummond. Tem um poema dele que tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje no Brasil. Tem 3 versos. Primeira frase, stop. Segunda frase, a vida parou. Terceira frase, ou foi o automóvel? Repetindo, poema de Drummond, atualíssimo, feito há décadas, mas parece que foi feito para hoje. Stop, a vida parou ou foi o automóvel? A nossa vida está tão ligada ao meio de locomoção chamado carro, caminhão, ônibus, topic, que a gente não consegue imaginar a vida sem isso, né? Ontem eu cancelei um compromisso por falta de gasolina. Todo posto que eu ia estava fechado, né? Olha só o que ele diz nesse poema aqui. Gastei 1 hora pensando em um verso
que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá inquieto, dentro inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Perceba que o poeta está usando a poesia para falar sobre poesia. Ele usa os versos para falar sobre versos. É isso que caracteriza a função metalinguística, quando o código incide sobre ele mesmo. Certo? Vamos adiante aqui, ó. Cecília Meirelles, ela é da mesma geração de 30, é da mesma geração do Carlos Drummond de Andrade. Cecília Meirelles diz assim, ó: ai palavras, que estranha potência a vossa. Todo o sentido da vida principia a vossa porta. Frágil, frágil como o vidro, e mais que o aço poderosa. Reis, impérios, povos, tempos, pelo vosso impulso, rodam. As palavras realmente têm muito poder, não tem? Com as palavras você pode animar o dia de alguém, com as palavras você pode detonar a autoestima de alguém também. Aqui no Ceará a gente tem uma forma de brincar com criança que é mais ou menos assim: ô menino rei feio, né? Menino rei feio, né? E a criança cresce com aquilo, né? Que as palavras têm um poder de fazer a criança imaginar que realmente ela é desprovida de beleza. A gente tem que ter muito cuidado com o que fala, é o que ela diz aqui. Porque as palavras, às vezes, são frágeis, mas às vezes são poderosas, né? Elas podem ter efeitos variados. Qual é a função de linguagem que predomina aqui? Função metalinguística, ok? Olha essa imagem aí. Nessa imagem, você vê uma escultura se esculpindo. Já caiu numa prova. É uma escultura se esculpindo. Se eu tenho uma escultura se esculpindo, eu tenho o código incidindo sobre ele mesmo. O código se volta para ele. Isso é função metalinguística, certo? Então, ó, se eu tenho uma crônica que fala de crônica, se eu tenho uma carta em que alguém fala sobre a importância de mandar carta, se há uma poesia em que o poeta fala sobre a importância de fazer versos, se há um verbete de dicionário, nós temos aí a função metalinguística. E ainda, aqui, ó, se fosse uma pintura em que alguém está pintando, por exemplo, função metalinguística também, ok? Vamos adiante, ó. Penúltimo elemento, penúltima função de linguagem, função fática. A função fática está centrada no canal de comunicação. Qual é esse canal? É a fala. Como é que eu identifico isso numa prova de Enem? Como é que eu identifico isso numa prova de Enem? Com pequenos diálogos, certo? Qual é o objetivo? Ó, você pode grifar aí, tá? É testar o canal de comunicação. Avaliar o nível de entendimento. Geralmente, quando você tem uma função fática aí, existem algumas marcas linguísticas para você identificar isso. Por exemplo, alô, oi, olá, tudo bem, bom dia, entendeu? Geralmente você vai ter um diálogo que não se estende. São diálogos curtos, somente para mostrar que o canal de comunicação, no caso a fala, está aberta entre emissor e receptor. Ok? Por exemplo, conversa de elevador. Tem como ser longa a conversa de elevador? Não, né? Você encontrou alguém numa parada de ônibus, numa fila de banco, numa clínica médica, e já é a sua vez. Então, assim, esse tipo de diálogo que é breve, que é rápido pela própria situação, isso caracteriza a função fática. Quando você, por exemplo, dá bom dia para alguém numa parada de ônibus, ou no elevador, ou na clínica médica, ou no banco, você apenas quer ser gentil. E está dizendo a ela que, se ela quiser, ela pode se aproximar de você. Pelo menos formalmente falando, né? Quando alguém pergunta: e aí, tudo bem? E aí, beleza? Né? E aí, como é que tá? A pessoa quer saber como é que tá, de verdade. E aí, tudo bom? Ela espera o quê? Que você diga que está tudo bem. Se você está, rapaz, não está não. Ela vai dizer: ih, rapaz, depois a gente conversa, né? Que eu estou apressado, depois tu me conta, tá certo? Ou seja, a pergunta não demonstrava interesse, né? Ela apenas demonstrava que o canal
de comunicação estava aberto, certo? Eu trouxe aqui alguns trechos de música, para a gente ver aqui, ó. Alô, alô, marciano, aqui quem fala é da Terra. Ou seja, não tem um diálogo aí, né? Mas o canal de comunicação está aberto. Rita Lee e Roberto de Carvalho. Outro exemplo aqui, Evandro Mesclita, ó. Blá, 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 tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, certo? Tem uma mensagem sendo passada aí? Não. Mas quando alguém usa essas marcas linguísticas, apenas está demonstrando que o canal de comunicação está aberto, certo? Então, ó, como é que eu identifico a função fática numa prova de Enem? Como é? Um texto curto, com pequenos diálogos. Uma tirinha, por exemplo, poderia ser uma tirinha, certo? Ó, atente para o fato de que o uso excessivo dos recursos fáticos denota carência vocabular, já que destitui a mensagem de carga semântica, mantendo apenas a comunicação sem traduzir informação. Então, é isso que eu tenho que gravar. A função fática, ela é carente de palavras, apenas deixa claro que o canal de comunicação está aberto. Por exemplo, você gostou dos contos de Machado? Só, meu, valeu, sal, certo? Você gostou dos contos de Machado? Só, meu, valeu. Ou seja, acabou aí, né? A comunicação não se alonga, não se prolonga, não se estende. O objetivo é só mostrar que entre nós há diálogo. Pode se aproximar. E o último elemento aí, para a gente fazer exercício, é a função poética. A função poética, ela ocorre quando a mensagem é o destaque na comunicação, a própria mensagem. Grife aí no seu material, por gentileza, tá? Os elementos que caracterizam a função poética. A preocupação é estética, ou seja, é uma preocupação com o próprio texto, tá? Preocupação com o próprio texto. Uma linguagem repleta de figuras de linguagem, por exemplo, metáforas, metonímias, combinações sonoras, visuais. Deixa eu dar um exemplo aqui de combinações sonoras. Aliás, deixa eu pedir para você copiar uma coisinha, copie, por favor. Quando o texto fala de recursos sonoros no texto poético, ele está falando geralmente de 3 coisas. Põe assim, ó, recursos sonoros, por favor. Recursos sonoros. Recursos sonoros. Existem 3 que vocês têm que saber, tá? Porque são esses 3 que eles vão cobrar. Primeiro, aliteração. 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 O que é uma aliteração? É uma repetição. Note aí, por favor. Tudo isso é muito importante para a sua prova, viu? Pode ter certeza. Repetição de fonema consonantal. Repetição de fonema consonantal. Ou de consoante. Repetição de consoante. Aliteração. Repetição de fonema consonantal. É o primeiro recurso sonoro que você vai anotar aí. Isso cai em prova? Não. Despenca. Certo? Despenca. Cai não, despenca. Lembra-se daquela frasezinha, ó, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Aí, nós temos a insistência em um fonema re. Esse fonema re é representado pela letra R. O rato roeu a roupa do rei de Roma, certo? A aliteração. Segundo recurso sonoro, note aí, por favor, é assonância. Com 2 S no começo e depois um C. Assonância. Assonância. O que é assonância? Se a aliteração é a repetição do fonema consonantal, a assonância é a repetição do fonema vocálico ou de vogal. Repetição de fonema vocálico ou de vogal. E o terceiro elemento é onomatopeia. Onomatopeia. O
que é onomatopeia? Tentativa de imitar som. Quando alguém espirra, a gente fala atchim, né? Tosse, cough, cough, né? Telefone tocando antigamente, telefone fixo, trim, né? Campainha antigamente, din-dom, certo? E por aí vai, certo? E o gato é miau, e o cachorro uau, e o pintinho pio, né? E o pintinho pio, né? E o pintinho pio, né? Aí, dá até uma música, né? Isso aí. E o pintinho pio. Então, onomatopeia. Então, vamos lá. Quando se fala em recursos sonoros do texto, certo? A gente vai ter aliteração, assonância e onomatopeia, certo? Tem um poema de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira é o segundo autor mais cobrado na prova de linguagens e códigos. Quem é o primeiro, hein? Eu falei hoje já. Drummond. Tudo que for Drummond interessa. O segundo autor mais cobrado na prova é Manuel Bandeira. Tem um poema dele em que ele diz assim: sino de Belém, pelos que ainda vêm, bate bem, bem, bem. Sino da paixão, pelos que lá vão, bate bom, bom, bom. Qual é a função de linguagem que predomina aí? Função poética. Por quê? A preocupação é estética, é com o próprio texto. E como diz a letra C aqui, ocorre combinações sonoras, do tipo aliteração. Olha só, quando ele fala sino de Belém, Belém é Belém da Judéia, onde Jesus nasceu. Pelos que ainda vêm. Os que vêm são os que nascem. Como é que bate? Bem, bem, bem. Sino da paixão, pelos que lá vão. Se os que vêm são os que nascem, os que vão são os que morrem. Por isso que o som é diferente, ó. Bom, bom, bom. Porque o sentimento de nascer é diferente do sentimento de morrer. Não pode ser o mesmo toque, certo? Ainda, ó, a função poética, ela procura causar um impacto visual, emotivo, sonoro e também jogo de palavras. Trouxe aqui um poema muito conhecido, muito famoso, de Camões, certo? Antes eu queria só ler uma pergunta aqui, que diz assim, ó: professor, tendo em vista a função metalinguística presente nos dicionários, pode-se afirmar que mesmo que seja usado outro código para explicar, por exemplo, português, ainda assim o dicionário manterá sua função metalinguística? Wesley, com certeza, viu? Com certeza. Quando a língua está sendo usada para explicar a língua, o texto sobre o texto, função metalinguística. Obrigado, certo? Obrigado. Ó, Camões, conhece esse poema, não conhece? Esse é um famoso poema do classicismo. O que é um amor? O amor é fogo que arde sem se ver. Isso merecia até um fundo musical, né? É ferida que dói e não se sente. Na voz de Cid Moreira aqui ia ficar bonito, né? É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganhe em se perder. Aí ele continua dizendo: é querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Nesse soneto de Luís Vaz de Camões, qual é a função de linguagem que predomina? Função poética. Perceba que o eu, emissor, o tu, receptor, estão ausentes aqui do texto. O foco é o próprio texto, é a própria mensagem, é isso que caracteriza a função poética. Deixa eu perguntar uma coisa. Já ouviram Monte Castelo, do Renato Russo? Ele pega essa música, né? Ele pega 1 Coríntios 13, quando Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos sem amor, eu nada seria, né? Ele faz esse cruzamento, ele costura isso. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Pense bem, tá? Pense bem. A resposta não é óbvia. Nesse poema aqui, Camões está definindo o amor. Ele define o amor? Pense bem. A resposta não é tão óbvia, não. Aparentemente, nós temos aqui um texto que define o amor, né? Porque ele usa o verbo ser, o amor é, diversas vezes.
Deixa eu lhe dar uma dica, tá? Nesse poema, predomina a função de linguagem paradoxo. Paradoxo. O que é um paradoxo? É uma contradição extrema. Quando alguém diz assim, ó, lembra-se do bordão do Chaves? Qual era o bordão do Chaves? Foi sem querer, querendo, né? Como é que é sem querer, querendo? Isso é uma contradição extrema. É tão extrema que chega a causar estranheza, não é isso? Quando o poeta disse assim, ó, a minha dor é o meu prazer. Isso é uma contradição extrema, né? Como é que a sua dor é o seu prazer? Nesse poema aqui, para cada afirmação que ele faz, ele vem com uma oposição. Como é que é uma dor que desatina sem doer? Sabe o que é desatino? É aquilo que leva à loucura. Não sei se alguém já teve uma dor assim, né? Que quase enlouqueceu você. Essa dor que quase enlouquece não está doendo, entendeu? Como assim não está doendo? Então, nesse poema, ele não define o amor. Porque numa definição não há antítese. Numa definição não há contradição. Numa definição não há paradoxo. Agora observe. A primeira parte do... Qual é a primeira palavra do poema? Amor, né? Qual é a segunda palavra do poema? É. Olha o final. Qual é o último verbo do poema? O primeiro verbo do poema é o verbo ser na forma é. Qual é o último verbo do poema? É o verbo ser na forma é. Qual é a primeira palavra do poema? Amor. Qual é a última palavra do poema? Amor. Se a gente juntar, a gente vai ter amor é amor. É isso que eu tenho que saber. Resumindo, Camões está dizendo o seguinte: eu não tenho condições de definir o amor para você, leitor. Se você não experimentar, se você não viver, se você não sentir, você nunca vai saber o que é. Certo? Há pessoas que surfam no amor, há outras que mergulham. Surfar é ter algum contato com a água, mergulhar é ter contato total com a água. Você surfa ou mergulha, né? Se você não surfa nem mergulha, você nunca vai saber o que é o amor pelo poeta, porque ele não definiu, certo? Olha esse tipo de poema aqui, ó. Esse aqui foi um tipo de poema chamado poema concreto, que surgiu na década de 50. A ideia era criar um outro olhar sobre a poesia. E de fato conseguiram, né? Uma poesia meio visual, né? Sem versos tradicionais. Olha esse outro aqui, ó, símbolo do infinito. Encontrar o infinito dos seus olhos me faz encontrar o infinito dos seus olhos. Não acaba nunca isso aí, né? É alguém que está tão concentrado no outro que não acaba, certo? É muito amor para dar aí, né? Ó, uma observação, tá? Estamos quase terminando aqui para a gente fazer exercício. Muitas vezes, em um texto, há mais de uma função da linguagem. E essas funções da linguagem, muitas vezes, coexistem. Ou seja, elas dividem o espaço com outro texto, certo? Por exemplo, ó, Roberto Carlos, domingo de manhã, FM 93, acabou lavando o carro, né? E ouvindo Roberto Carlos. Lavar o carro é só desculpa para beber, né? Aí passa a manhã todinha lavando o carro, né? E aí, ó, não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida, eu vou viver. Detalhes tão pequenos de nós dois, são coisas muito grandes para esquecer, né? Qual é a função de linguagem que predomina aqui? Primeiramente, a poética, certo? Em segundo lugar, a emotiva ou a expressiva. O eu, emissor, eu, está presente, né? Olha o pronome me, olha o pronome eu, que são pronomes de primeira pessoa. Então, o emissor também está presente aqui. Mas também tem a função conativa ou apelativa, porque o receptor também está presente aí. Sua vida é a vida de alguém, alguém a quem ele se dirige, certo? Esse outro aqui, ó, anuncie seu produto, a propaganda é a alma do negócio. Aqui nós temos a função metalinguística. Por que a função metalinguística aqui? Porque a propaganda está usando a própria propaganda para fazer propaganda, né? Já viram outdoor fazendo propaganda de outdoor? Houve vários em Fortaleza, de todo jeito você lê, né? Anuncia aqui, né? O outdoor fazendo propaganda do outdoor, função metalinguística.
Se você pega isso numa prova, tá? Outdoor, fazendo propaganda de outdoor, função metalinguística. Mas aí também nós temos a conativa. Anuncie. Anuncie quem? Você. Ou seja, também existe o foco no outro. E a função poética, porque quando ele fala em alma do negócio, isso aqui é uma metáfora, né? E todo texto que tem metáfora tem função poética. A metáfora é uma das características do texto poético. Ok? E nesse texto aqui, ó, eita, lembra-se, os mais antigos vão lembrar. João Paulo e Daniel, anos 90. Estou apaixonado. Isso aqui o Brasil cantou, viu? O Brasil se apaixonou e sim cantou, não foi? Isso é forte, viu? Mande para alguém se alguém merecer, viu? Jovem você que está aqui hoje. Mande para alguém se alguém merecer, mas mande hoje, certo? Se não der certo, você passa para mais 10 pessoas que vai dar certo. Certo? Aquelas correntes, né? Você manda para mais 10 pessoas que para um vai dar certo. Tá bom? Será possível, né? Pelo menos 10% aí não der certo. E aqui o João Paulo e Daniel cantavam o seguinte, ó. Quero beber do mel de sua boca, como se fosse uma abelha rainha. Isso é muito profundo. Quero escrever na areia sua história junto com a minha. E no acorde doce da guitarra, tocar as cordas do meu pensamento. E em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento. Que estou apaixonado, que este amor é tão grande, que estou apaixonado e só penso em você a todo instante. Isso é forte, né? Função poética, porque é um texto marcado por metáforas, por comparação. Função emotiva ou expressiva, eu quero, né? Existe um desejo, mas esse desejo só vai se realizar se o outro permitir. Por isso que tem a função conativa ou apelativa, certo? Então, olha só, qual é o objetivo da aula de hoje? É a gente entender isso aqui, ó. Eu disse a vocês que de tudo que vocês virem durante este ano, isso aqui é certeza cair. Se não for, você me procura depois, certo? Mas é certeza. Então, vamos lá, só para a gente relembrar, e agora a gente vai fazer questão. Função emotiva tem o foco no emissor. Texto em primeira pessoa. Função conativa tem um foco no receptor, geralmente presente em propaganda. Função referencial é quando eu tenho um texto técnico, um texto jornalístico, um texto acadêmico, um texto científico. Ok? Função fática é aquela em que há pequenos diálogos, sem muita objetividade. Só para mostrar que o canal de comunicação, no caso a fala, está aberto. Função poética, quando a própria mensagem é o destaque na comunicação. A gente vai ver presença de figura de linguagem, metáforas, por exemplo. E por último, função metalinguística, quando o texto fala sobre ele mesmo. Um verbete de dicionário, um poema sobre fazer poema, e por aí vai. Ok? Vamos agora à nossa apostila, que a gente tem exercícios para fazer. É muito importante que a gente faça exercício para ver como isso é cobrado, tá? Na primeira questão, nós temos aí uma música muito conhecida, Tempo Perdido. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo, temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo. Vejo o sol dessa manhã tão cinza, a tempestade que chega é da cor dos teus olhos castanhos. Então me abraça forte e me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro, mas deixa as luzes acesas. O que foi escondido é o que se escondeu, e o que foi prometido ninguém prometeu, nem foi tempo perdido. Somos tão jovens, tão jovens, tão jovens. Renato Russo. Dá até uma música, né, isso aqui? Que é uma música, né? Questão 1. Vamos lá, vamos acertar, viu? Olha o gabarito não vai olhar o gabarito não. Entre os trechos a seguir, retirados da letra Tempo Perdido, o que melhor reflete a função conativa ou apelativa da linguagem é que melhor faz isso, certo? Você tem aí 5 opções. Lembrando que a função conativa ou apelativa
está pautada na figura do receptor. Você vai marcar a letra D de dado, não é isso? Quando ele diz assim, então me abraça forte e diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Observe que o foco dele aqui é o outro, né? Ou a outra, né? Você consegue enxergar aí, em outra opção, essa ênfase no receptor? Não, né? Aqui é onde se destaca mais, né? Aqui é onde a presença do receptor é mais destacável. Portanto, na primeira questão, a gente marca letra D de dado. Ok? Vamos para o texto 2 do poeta Manuel Bandeira. Lembrando que esse poeta é aquele que teve um probleminha aos 18 anos de idade, né? Em 1904, ele contraiu tuberculose. E a partir daí, a vida dele foi conduzida por essa doença. A poesia dele vai ser um pouco triste às vezes, certo? Porque ele foi acometido de algo tão grave, tão jovem. E ele diz assim, ó: o vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. O vento varria os sonhos e varria as amizades. O vento varria as mulheres, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de afeto e de mulheres. O vento varria os meses, o vento varria os teus sorrisos, o vento varria tudo, e a minha vida ficava mais cheia de tudo. Predomina no texto a função de linguagem. A letra A diz fática, certo? Nós temos diálogos aqui? Temos. Para haver função fática é preciso que haja pequenos diálogos, e nós não temos a função fática aqui. Letra B de bola, metalinguística. Somente se o poema estivesse mostrando algo sobre poema, sobre fazer poético, né? Sobre o papel do poeta no mundo. Não é essa a ideia aqui. A função conativa, somente se houvesse um outro sobre o qual o texto incidisse. Função referencial, se o texto fosse técnico, se fosse um texto acadêmico, científico, tipo uma redação que você faz para o Enem. Então a gente vai marcar a letra E, né? Função poética, pois chama-se a atenção para a elaboração especial e artística da estrutura do texto. O foco é somente para a mensagem. Você observa que as figuras do emissor e do receptor estão ausentes aqui no texto. Certo? Então, questão 2, a gente marca a letra E. Questão 3, sentimental. Poema aqui do Carlos Drummond de Andrade, primeiro autor mais cobrado no Enem na prova de linguagens e códigos. Põe-me a escrever teu nome com letras de macarrão. No prato a sopa esfria, cheia de escamas. E debruçados na mesa, todos contemplam esse romântico trabalho. Desgraçadamente falta uma letra somente, para acabar teu nome. Está sonhando? Olha que a sopa esfria. E eu estava sonhando. E há em todas as consciências este cartaz amarelo: neste país é proibido sonhar. Esse texto parece bem atual, né? Neste país é proibido sonhar. A pior coisa que se pode matar no ser humano é o sonho, né? Infelizmente isso acontece. Questão 3. Com base na leitura do poema, a respeito do uso e da predominância das funções da linguagem no texto de Drummond, pode-se afirmar que... Deixa eu ler aqui com vocês. Letra A. Por meio dos versos, põe-me a escrever teu nome, verso 1, e esse romântico trabalho, verso 5, o poeta faz referências ao seu próprio ofício, o gesto de escrever poemas líricos. Seria isso? Seria o poema falando sobre o próprio poema? Seria a função metalinguística aqui no poema? Sim, né? Então, de cara aqui nós já temos a resposta. O poeta está usando o poema para falar sobre o fazer poético. Se você quiser anotar aí, não está escrito isso, mas nesse poema predomina a função metalinguística, tá? Anote aí, por favor, tá? Nesse poema predomina a função metalinguística. Então, a letra A, nossa resposta aí da terceira questão. Questão 4 tem como base outro texto de Drummond também.
Eu gostei de quem fez esse material porque colocou questões de autor que é muito cobrado. Isso é muito bom. Canção amigo, ó. Eu preparo uma canção em que a minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam, e que fale como dois olhos. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. E eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Bacana essa metáfora que ele faz aqui no final, né? Eu preparo uma canção que faça acordar os homens precisam acordar, não é não? Para que as crianças possam adormecer, para que as crianças não tenham preocupações já tão cedo, né? Tão jovens. Vamos lá, a linguagem do fragmento acima foi empregada pelo autor com o objetivo principal de: letra A, transmitir informações fazendo referência a acontecimentos observados no mundo exterior. O foco desse texto é a informação, como uma notícia? Não, certo? O tipo de texto em que o foco é a informação é o texto técnico, acadêmico, científico, jornalístico. Letra B de bola, envolver, persuadir o interlocutor. Esse texto tem intenção publicitária? Convencer? Não. Ele não é argumentativo. O texto argumentativo é que tem essa função de convencer. Letra C, realçar os sentimentos do eu lírico, suas sensações, reflexões, opiniões, frente ao mundo real. Até poderia ser, né? Até poderia ser. Letra D, destacar o processo de construção de seu poema, ao falar sobre o papel da própria linguagem do poeta. Essa aqui respondeu melhor, certo? A letra C poderia ser, se não houvesse essa alternativa mais completa. Esse texto fala sobre, eu preparo uma canção. Ele usa a canção para falar que está preparando uma canção. Então a letra D é a que melhor responde aí, certo? A letra E diz assim, manter eficiente contato comunicativo entre emissor da mensagem de um lado e receptor do outro. Nós não temos essa ideia de função fática, certo? Não temos essa ideia. Então, a quarta questão, a gente marca aí, letra D de dado. Questão 5. Geraldo Vandré, autor daquela canção, para não dizer que não falei de flores, lembram? Durante a ditadura civil-militar no Brasil, houve uma época em que surgiu um movimento chamado Geração Flower Power. Não sei se vocês se lembram de um cartaz, foi pintado numa parede, um grafite do Banksy, lá em Londres, já caiu muito em prova. É um rapaz com um pano no rosto, arremessando um buquê de flores. A ideia que dá é que ele é um vândalo arremessando pedra, só que ele arremessa flor. Alguns cartazes foram feitos com flores saindo de armas. E o Geraldo Vandré, aqui no Brasil, escreveu, para não dizer que não falei de flores, é o nome da canção, muito famosa, né? Vem, vamos embora, né? Uma canção em que ele não usou metáforas, e por não ter usado metáforas, pagou muito caro por isso, certo? Aqui ele diz assim, pequeno concerto que virou canção. Não há por que mentir ou esconder. A dor que foi maior do que é capaz meu coração. Não, nem há por que seguir cantando só para explicar. Não vai nunca entender de amor quem nunca soube amar. Eu vou voltar para mim, seguir sozinho assim, até me consumir ou consumir toda essa dor, até sentir de novo o coração capaz de amor. Geraldo Vandré. E aí a pergunta é a seguinte: na canção de Geraldo Vandré, tem-se a manifestação da função poética da linguagem, que é percebida na elaboração artística e criativa da mensagem. Por meio de combinações sonoras e rítmicas, pela análise do texto, entretanto, percebe-se também a presença marcante da função emotiva ou expressiva, por meio do qual o emissor. Então, olha só, o enunciado da questão diz que aqui nós encontramos duas funções de linguagem, né? A poética e a emotiva. Aí ele quer saber como é que a emotiva acontece. Letra A. Imprime à canção marcas de sua atitude pessoal, seus sentimentos. Dá para dizer isso? Dá? Dá, né? Vamos só conferir os demais itens. Letra B. Transmite informações objetivas? Não. Ele está falando de amor. Quando se fala de amor, a gente não está falando de equação matemática, né? Certo? O amor não é assim,
Eu maravilhoso, mas você encantadora, igual a dois apaixonados. Se fosse assim era bom, né? Uma equação matemática, mas não é. Certo? Letra C. Busca persuadir. Não. Esse texto não é argumentativo. Ele não tem essa intenção de convencer. Letra D. Procura explicar a própria linguagem. Não. Ele não é metalinguístico. Se a letra D estivesse correta, então ele seria metalinguístico. E a letra E diz, objetiva, verificar ou fortalecer a eficiência da mensagem veiculada. A melhor resposta é a letra A. Ele está falando do coração. E o que sai do coração, chega ao coração. Mande isso para alguém hoje, certo? Se não der certo, manda para mais 10 pessoas, né? A corrente, aí vai dar certo, né? Ok? A questão 6. Vocês concordam que é uma notícia? Isso aqui é uma notícia? Esse texto é uma notícia, né? A maratona é a mais longa, difícil, emocionante prova olímpica. Só um detalhe, aqui não está dizendo, mas qual é a função de linguagem que predomina aqui? Referencial. Aí você anota aí, certo? O que predomina aí é a função referencial. Não está dito isso, mas a gente já sabe que é. Função referencial. Continuando. Desde 1924, seu percurso é de 42,195 quilômetros. Tudo começou no ano de 490 a.C., quando os soldados gregos e persas travaram uma batalha que se desenrolou entre a cidade de Maratona e o mar Egeu. A luta estava difícil para os gregos. Comandados por Dario, os persas avançavam seu exército em direção a Maratona. Milcíades, o comandante grego, chamou o soldado Fílcides, para pedir reforços. Ele levou o apelo de cidade em cidade até chegar a Atenas, 40 quilômetros distante. Com os reforços, os gregos venceram. Milcíades ordenou a Fílcides que fosse outra vez a Atenas para informar que tinham vencido a batalha. Quando Fílcides chegou ao seu destino, só teve força para dizer uma palavra: vencemos, e caiu morto. Daí a origem de maratona. Por isso que a maratona tem 42 quilômetros, 195 metros. No texto de natureza informativa, letra A, os dois primeiros períodos são dissertativos e os seguintes são narrativos. Dá para dizer isso? Ó? A maratona é a mais longa e difícil, emocionante prova olímpica e tal. Dá para dizer isso sim, né? A dissertação é aquele texto em que você desenvolve uma ideia. E a narração é aquele texto em que você conta algo. Então, os dois primeiros períodos do texto têm essa função de falar sobre a maratona e os demais contar o episódio em que o termo maratona vai surgir aqui na história, por exemplo, dos Jogos Olímpicos. Então, correto, questão 6, letra A. A questão 7, nós temos aí um texto de Ferreira Goulart. Ferreira Goulart, que foi até pouco tempo, foi membro da Academia Brasileira de Letras, morreu não faz muito tempo não, tá? E ele diz assim, ó, vestibular. Paulo Roberto Parreiras desapareceu de casa. Trajava calça cinza e camisa branca e tinha 16 anos. Parecia com o teu filho, o teu irmão, o teu sobrinho. Parecia com o filho do vizinho, mas não era. Era Paulo Roberto Parreiras, que não passou no vestibular. Recebeu a notícia quinta-feira à tarde. Ficou tarde, sumiu. De vergonha, de raiva, Paulo Roberto estudou duramente durante os últimos meses. Deixou de lado os discos, o cinema, até a namoradinha ficou dias sem vê-lo. Nem soube de carnaval. Se ele fez bem ou mal, não sei. Queria passar no vestibular, não passou. Não basta estudar? Questão 7. O gênero poético costuma utilizar-se de inúmeros procedimentos para atribuir expressividade ao texto. Um desses recursos consiste em recorrer a marcas típicas de outros gêneros textuais, conferindo ao texto poético um caráter híbrido. No poema de Ferreira Goulart, é possível notar marcas características. Que tipo de texto interage aqui? Certo? Do gênero argumentativo. Esse texto tem um viés argumentativo? Tem? Tem não, né? Ele está falando aí sobre um rapaz, o Paulo Roberto Parreiras. A letra B diz do gênero épico. O que é um épico, um poema épico? É aquele que narra grandes feitos. Nós temos aí
Ilíada e Odisseia, por exemplo, atribuídos a Homero. Os Lusíadas são um poema épico. Tá? Letra C, o gênero fantástico. Fantástico é quando o sobrenatural interage com o real sem causar espanto. Não é o caso aqui, né? A letra D, gênero narrativo. Por estabelecer um foco narrativo em terceira pessoa e destacar a figura de um protagonista para o fato narrado. Ele narra a história do Paulo Roberto Parreiras? Narra, né? Então a letra D de dado é a nossa resposta. A letra E diz assim, do gênero dramático, não chega a tanto, né? Não chega a tanto, certo? Então a letra D de dado é a nossa resposta. A gente tem um poema que tem um viés narrativo. Faltam só mais 3 questões, ó. Eu acho que o nosso tempo aqui vai dar para a gente fazer tudo. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto e até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua produção, crescimento e migrações. Esse texto aqui é um texto técnico, né? Se o texto é técnico, qual é a função de linguagem que predomina? Função referencial. E você marca a letra E. Todo texto técnico, acadêmico, saúde. Texto técnico, acadêmico, científico, predomina a função referencial. Certo? No caso aqui é um texto falando sobre a biosfera. Penúltima questão. Desabafo. Desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala, que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso, zangado. Pergunta é a seguinte. Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com o predomínio, entretanto, de umas sobre as outras. No fragmento da crônica, desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva, pois ele começa dizendo, desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Certo? Então vamos lá, letra A. Por que predomina a função emotiva ou expressiva? Letra A. O discurso do enunciador tem como foco o próprio código. Se o discurso tem como foco o código, então seria a função metalinguística, né? Não é isso. É a função emotiva. B de bola. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Ou seja, o foco é ele. Então, no texto em que a função emotiva aparece, o foco é o eu. Então, a resposta é a letra B de bola. Certo? A letra C, ó. Se fosse função poética, aí sim. A letra D, se fosse função referencial. E a letra E, se fosse função fática. E a última nós temos o seguinte: quebrando mitos, juventude, participação e políticas. O estudo Quebrando Mitos, Juventude, Participação e Política, feito pelas sociólogas Mari Garcia Castro e Miriam Abramovay, ouviu 1.854 participantes da primeira Conferência Nacional de Juventude, 2008, a maioria dos militantes dos movimentos sociais com idade entre 15 e 29 anos. Segundo a coordenadora Miriam Abramovay, a pesquisa derrubou 3 mitos importantes. O primeiro, de que o jovem é alienado. O segundo, de que ele é egoísta e consumista. E por último, de que ele não se preocupa com o próximo. Ou seja, tem muita coisa boa sobre o jovem, né? Questão 10, nossa questão saideira. O texto expõe o resultado de uma pesquisa com base em levantamentos prévios, realizados pelas sociólogas organizadoras do estudo. As escolhas lexicais, só um detalhe, quando se fala de léxico, note aí, tá? Léxico é sinônimo de vocabulário, tá? Léxico é sinônimo de vocabulário. Quando um texto fala de escolhas lexicais,
Ele está falando de escolhas de vocabulário, certo? Então vamos lá. As escolhas lexicais, ou seja, de vocabulário, apresentadas indicam que o resultado da pesquisa, ou os resultados, foram responsáveis por desarticular pensamentos do senso comum, que pode ser comprovado. Ou seja, havia certos clichês sobre o jovem, de que o jovem é egoísta, de que o jovem é alienado, consumista, de que ele não é altruísta, mas a pesquisa mostrou o contrário, ou seja, a resposta é a letra A, pelo emprego da expressão quebrando mitos, que o jovem tem muito mais de positivo do que se achava. Pessoal, infelizmente nosso tempo está acabando, viu? Muito obrigado, viu?